Renda passiva significa que você vê o seu dinheiro render mesmo sem fazer nada. É a clássica fazer dinheiro enquanto dorme. E acontece que muita gente começa a estudar finanças e investimentos, cai na toca do coelho do Bitcoin e quer, obviamente, fazer renda passiva com Bitcoin. Nesse vídeo eu vou te explicar o que seria renda passiva com Bitcoin, se vale a pena e quais as pegadinhas que a maioria ainda cai feito um pato nesse tipo de operação. E se você quer aprender mais sobre o Bitcoin, como comprar, guardar com segurança e ainda entender quais operações fazem sentido e quais não, eu te convido a ser meu aluno no Bitcoin Starter. É só clicar no link aqui na descrição e se inscrever. Então bora falar sobre renda passiva com Bitcoin. Bitcoin não rende nada, não é como uma ação que gera dividendos ou um empréstimo que rende juros. Bitcoin é como ouro, só que digital. Na verdade, o Bitcoin é melhor que o ouro porque não tem como falsificar e não tem como achar mais jazidas. Bitcoin é um ouro digital, só que com propriedades matematicamente mais sólidas que o próprio ouro. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Aí muita gente pensa, tá, ok, eu já entendi isso, mas se Bitcoin tende a se valorizar, se eu conseguir ter renda passiva em Bitcoin, eu consigo acumular ainda mais. E quando valorizar, eu vou ter ainda mais Bitcoin que no início. Bum! Eureka, né? Seria perfeito. Em teoria, sim, mas na prática, essa fórmula mágica para ter mais Bitcoin pode se tornar a maior dor de cabeça para você e eu vou explicar. Primeiro, que para você ter renda passiva com Bitcoin, você vai ter que deixar o seu Bitcoin com uma empresa e ela vai te pagar juros por isso, em Bitcoin ou em Fiat, né? O problema disso é que assim você se expõe ao maior risco de todos. Essa empresa pode falir e levar junto todo o seu Bitcoin. Se for uma pessoa, pior ainda, você não tem nenhuma garantia que essa pessoa vai te devolver o seu tão escasso Bitcoin. Aí, querendo um jurinho, se achando muito esperto, você acaba perdendo tudo. Genial, né? Só que não. Esse é o maior aprendizado de todos. A falência da FTX, da Mt. Gox, da Celsius e tantas outras empresas mostram que não dá para confiar a custódia em ninguém, na mão de ninguém. Até empresas que parecem ser sólidas na vitrine podem ser podres nos backstages. Muitos usam os BTC dos clientes que elas deveriam guardar para fazer operações arriscadas. Aí quando dá você nem sabe quando vai ver os seus Bitcoins de volta. Muitos golpes e pirâmides também usam o termo renda passiva para apertar o gatilho de quem está na mentalidade Fiat e camuflar o golpe. Fazer as pessoas acharem que é uma operação legítima, né? A BitConnect, por exemplo, uma das maiores pirâmides que usava o nome do Bitcoin para enganar as pessoas, prometia renda passiva com Bitcoin de mais de 40% quando você deixasse os Bitcoin com a empresa. O que aconteceu no fim das contas? A pirâmide colapsou e levou o Bitcoin de todo mundo embora. Era pura balela essa renda passiva deles. Eles pegavam os Bitcoins dos novos participantes e entregavam para os mais antigos. O juro não vinha de operações que eles faziam, mas dos novos participantes que entravam, o que torna esse sistema, obviamente, insustentável. O Bitcoin foi criado para que você tenha soberania e não dependa de intermediários. Então, quando você deixa os seus BTC com alguém querendo juros, você inverte essa lógica. Você volta a depender desses intermediários e assume o risco de contraparte, desse intermediário quebrar ou ser, por exemplo, uma fraude. O segundo ponto é que se você abre mão do pouco de Bitcoin que você tem para ter rentabilidade em Fiat, desculpa te dizer, você ainda não entendeu o Bitcoin. Isso é pura mentalidade Fiat. Desculpa te falar isso, mas você acha que entendeu, mas não entendeu nada. Bitcoin é o melhor ativo dos últimos 15 anos, tem uma valorização acumulada de mais de 9 bilhões por cento em reais. Nenhum ativo na história valorizou dessa forma. Você tem a chance de acumular riqueza geracional se começar agora a acumular esse potencial novo padrão monetário. E você abrir mão disso, entregando o ativo mais valioso da história para um terceiro que você nem conhece, só para receber um jurinho mequetrefe e ainda cair em golpe. Por favor, né? Você precisa sair da mentalidade Fiat, isso é sério. Essa parte é muito importante, então presta atenção. Querer renda passiva é uma programação mental, é um cacoete financeiro que o sistema Fiat enxertou no cérebro de todo mundo. Como a moeda Fiat perde valor constantemente, você precisa o tempo todo buscar ganhos de todas as formas possíveis e entregar a sua liquidez para bancos e corretoras para custodiarem o seu patrimônio para você em troca de alguns jurinhos. Entendeu? A gente foi adestrado para não ter autonomia, não ter independência e não se sentir capaz de gerir o nosso próprio patrimônio. Quem sabe fazer isso é quem? É o gestor, o economista, o gerente do banco. Agora você não. Você precisa fazer o que eles dizem para você fazer com o seu dinheiro. E eles fazem de
tudo para atrair liquidez, para atrair o seu dinheiro para dentro da empresa deles. E a isca para te convencer é fazer isso. Te dar uns jurinhos, te dar uma rentabilidadezinha, que na maioria das vezes nem compensa a desvalorização por permanecer em fiat. E é por isso que renda passiva se tornou a febre e a busca eterna de todo investidor fiat. Todo mundo quer renda passiva para ver o seu patrimônio crescer em fiat, mas não percebe que o próprio dinheiro dilui o seu patrimônio através da inflação. Pá! Essa é uma bomba, né? Tá sentindo aí? Desculpa, gente, mas a gente teve que falar a verdade. Muitas vezes, ativos tradicionais, CDB, ações, renda fixa, pode até acompanhar aí o IPCA, mas não acompanha a velocidade com que o real é desvalorizado. E eu vou te mostrar como isso acontece. Por exemplo, o IPCA em 2023 foi de 4,62%. Isso quer dizer que a média de subida de preços de produtos e serviços foi de 4,62%. Só que o real teve uma diluição de 14% só em 2023. O Banco Central brasileiro expandiu a base monetária em 14%. E a diluição que aconteceu em 2023 foi de mais de 3 vezes o que foi medido pelo IPCA. Ou seja, nosso poder de compra é destruído muito mais rápido do que os índices de inflação medem. Você sabia disso? Você já tinha percebido? Se você não recebeu pelo menos 14% de juros em 2023 nas suas operações de compra,